Hebreus capítulo 11, versículo 6. Deixa sua Bíblia aberta em Hebreus capítulo 11. Estamos falando sobre princípios espirituais. Diz a palavra do Senhor assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Nós estamos estudando alguns princípios espirituais que, para mim, na minha experiência com Deus, são poderosos, e a Bíblia diz que são, para levar-nos a um outro nível de relacionamento, de vida, de conquista, de experiência. Algumas pessoas não entendem, mas eu acredito nisso, em leis espirituais que fazem com que as pessoas quebrem barreiras, vivam novas experiências, conquistem novos territórios, subam ao nível mais alto. E um dos princípios que nós trabalhamos, que foi o primeiro, que está bem esquecido, é o princípio da honra. A Bíblia diz: honra quem tem honra, e nós esquecemos desse princípio. As pessoas, provavelmente os brasileiros, têm dificuldade de honrar. Só para quem não assistiu, está tudo na internet, você pode assistir. E lá eu falei que a gente não honra presidente, não honra país, não honra professor. As pessoas perderam a honra. E esse é um princípio espiritual. Depois eu falei de um princípio espiritual, que é o princípio da semeadura. E todo mundo entende que a Bíblia está dizendo que isso é uma questão espiritual. Aquilo que eu semeio, eu colho. Mas expliquei que semeadura não é causa e efeito, é muito maior que isso. Amém? Depois eu disse semana retrasada que nessa constante, de honrar, de aprender a semear, vem o princípio da obediência. Quando nós aprendemos a obedecer a Deus, a palavra de Deus fala que Ele nos colocará num nível mais alto, vai nos colocar numa dimensão mais alta. Mas para isso acontecer, eu preciso aprender a obedecer o que Deus está mandando eu fazer. E obedecer não é obedecer regras e homens, mas é obedecer a palavra de Deus e é obedecer principalmente a palavra de Deus e também obedecer aquilo que Deus toca no seu coração. Semana passada eu falei sobre um dos princípios que eu mais gosto, o princípio da visão, onde Deus fala no seu coração, te dá uma visão. Eu conheço irmãos aqui que são empresários, que quando eram jovens eles tiveram uma visão de ter uma empresa, de fazer um negócio, de começar um trabalho, e aquilo foi gerando saúde, vida, e hoje são grandes empresários. Gente que teve uma visão e sentiu o chamado de ser um professor, de ensinar, e nós temos que entender esse princípio. E hoje eu quero falar de um dos princípios que é a base de todos esses outros. Ele é a força que te mantém preparado para conseguir exercer os outros princípios. O que são os princípios? Princípios são, aquilo que faz você entender que é alguma coisa que é repetitiva, que você precisa viver na sua vida sempre, e que é algo que tem que fazer parte da sua natureza. Não é uma coisa que você vai praticar hoje e não vai praticar nunca mais, mas é algo que você precisa viver todos os dias. A honra tem que ser vivida todos os dias, a obediência tem que ser vivida todos os dias. A palavra de Deus fala que nós temos que ter essa visão espiritual e caminhar por ela pela sua vida às vezes inteira. Eu estou numa visão que Deus me deu quando eu tinha 18, 17 anos, tenho 44 e ainda continuo caminhando em cima da mesma visão que Deus me deu. Esse é o princípio. Deus vai falando na sua palavra também por trás de todas as histórias bíblicas. Você pode usar qualquer história, qualquer personagem bíblico praticamente para falar sobre obediência, porque é um princípio, para falar sobre honra, porque é um princípio. Eu posso usar Abraão para falar de honra, eu posso usar Davi, não posso? Só você pensar nas histórias bíblicas. Por isso é um princípio espiritual, porque está na palavra, está contido em toda a palavra. E o princípio que eu escolhi hoje para pregar, que é um dos mais poderosos, que eu acho que a gente precisa entender esse princípio, não está só na palavra inteira, mas ele é tão importante, é tão poderoso, que a Bíblia destaca ele num capítulo inteiro, só para esse princípio, a fim da gente enxergar como todas as histórias praticamente da Bíblia estavam debaixo desse princípio, que é o princípio da fé. Nós precisamos entender o que é esse princípio da fé. Quando você começa a entender que esse princípio da fé não é apenas um sentimento, uma emoção, algo que você fala, eu acredito, mas é um princípio, é um caminho que você percorre, aí você entra pelo princípio da fé. E o princípio da fé, ele é tão poderoso, ele é tão importante, porque sem fé
fé você não vai conseguir obedecer, sem fé você não vai conseguir honrar, sem fé você não entra na visão que Deus te deu, sem fé você não semeia nada. Por isso a Bíblia está dizendo para nós que o princípio da fé é um dos mais importantes da palavra de Deus. Agora deixa eu explicar para você. É tão importante esse princípio que outro dia eu fiquei bravo, porque comecei a ver a quantidade de livros que são escritos sobre esse princípio espiritual por pessoas que não entendem nada das coisas do Espírito. Você pode procurar aí na internet, você vai encontrar pessoas dizendo assim, das mais diversas opiniões pessoais, religiosas, eles vão dizer, a fé é muito poderosa, a fé é poderosa. E cada um vai dizer de um jeito do que a fé é poderosa, mas esse princípio é tão divulgado que a gente esquece que ele vem e é retirado da palavra de Deus. A palavra de Deus está dizendo para nós, sem fé você não pode agradar a Deus. Sem fé você não chega a lugares mais altos. Ainda em Hebreus capítulo 11, leia comigo agora os versículos que é a base da mensagem, 32 e 37. Diz assim, Hebreus 11, 32 e 37. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, os profetas, os quais, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados, recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à pova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O que a Bíblia está dizendo para nós, querido? Que a fé é a força que te motiva a caminhar. A fé é a força que te faz andar na direção daquilo que você acredita. A fé é aquilo que faz você suportar as lutas da sua vida. A fé é aquilo que faz você levantar hoje assim, eu vou conquistar o reino, eu vou caminhar nesse reino, eu vou enfrentar as lutas do reino, eu vou ser humilhado muitas vezes, vou passar por dificuldade, mas eu creio. E porque eu creio eu caminho, porque eu creio eu ando, porque eu creio eu não paro. Esse é o princípio da fé. E é interessante como a gente começa a perceber que o autor, ele diz duas coisas para nós. Primeiro ele está dizendo para você, tudo depende da fé. Porque sem fé você não vai conquistar nada. Sem fé você não suporta nada. Eu fiquei pensando de manhã, sabe o que acaba com os casamentos? Algumas pessoas pensam que o que acaba com o casamento é a falta do amor. A gente não se ama mais, por isso que o casamento acabou. Sabe o que acaba com o casamento? Algumas pessoas acham que o que acaba com o casamento é a falta do dinheiro. A gente não tem dinheiro e as brigas aumentaram muito por causa do dinheiro. Ou até alguns pensam que o que acaba com o casamento é a briga. Mas eu vou dizer o que acaba com o casamento. O casamento acaba quando você perde a fé, de que você deixa de acreditar que sem dinheiro, sem condição, ou até mesmo sem nenhuma outra situação externa, até mesmo você começa a deixar de acreditar que ama. É aí que o casamento acaba. É quando você perde a fé. Sabe quando acaba a vida de uma pessoa? E quando ela começa a dizer que não quer viver mais, e ela prefere suicídio, ela prefere a morte, ela prefere morrer, é quando ela deixa de acreditar, meu irmão. Quando ela começa a dizer que na vida dela não tem valor, ou que ela não vale mais a pena viver, é porque a fé acabou. Ela não acredita que dias melhores virão, ela não acredita que coisas novas podem acontecer, ela não acredita que ela pode alcançar o propósito. A fé é poderosa, meu irmão. E nós vivemos uns dias onde a nossa fé é roubada a todo momento. Nós não acreditamos que pode mudar o país. Nós não acreditamos que pode mudar a corrupção do nosso país.
Nós não acreditamos que as pessoas podem ser pessoas diferentes, podem ser mais amáveis. Quantos estão entendendo o que eu estou pregando aqui? E à medida que a nossa fé é diminuída, é enfraquecida, é roubada, é assim que você caminha, porque você caminha na direção da tua fé. Mas quando a minha fé é fortalecida, quando eu estou firme na minha fé, pode vir a luta. As pessoas podem dizer: ei pastor, o senhor está pregando lá, mas o que você pensa? Isso não vai adiantar nada. Mas eu estou cheio de fé, eu acredito que Deus pode mudar corações, eu acredito que Deus pode restaurar vidas, eu acredito que Deus quebra cadeias. Isso é fé. Esse é o princípio da fé. Agora a questão é que a fé não é um sentimento, não é uma emoção, não é uma coisa que você fala assim. Aliás, eu sempre pergunto isso para as pessoas: você crê? E eu nunca ouvi ninguém dizer para mim: não, eu não creio. No meio da igreja eu estou falando. Geralmente as pessoas dizem assim: eu creio. Eu creio, claro, pastor. O senhor crê? Você crê que Deus pode fazer um grande avivamento nessa igreja? Creio. Oh. Você crê que Deus pode te curar? Oh. Nunca ouvi ninguém dizer: não, creio não. Creio não. A maioria diz para mim que crê. Só que na prática, no caminho, no andar, no falar, no dia a dia, os seus passos estão indo na direção contrária daquilo que sua boca diz que crê muitas vezes. Verdade ou não é? E você diz: eu não quero sofrer, eu não quero passar por dificuldade. Mas a Bíblia diz, querido, e Hebreus 11 é um tratado sobre fé. Ela diz que pela fé Noé construiu a arca. Sabe como é que foi esse empreendimento? Foi facinho, 120 anos trabalhando nele. Você já imaginou? Você está reclamando que a tua promessa não chegou. Não é 120 anos construindo a arca, meu irmão. Pela fé. A Bíblia diz que pela fé Abraão se tornou pai de uma grande multidão, tendo um filho só. O que a Bíblia está dizendo para nós, querido? Que nós cristãos temos que entender esse princípio, que fomos chamados por Deus para viver uma vida de fé, de ousadia, de acreditar no que Deus pode fazer. Irmão, deixa eu dizer para você, você serve um Deus, você sabe disso, que é o Deus do impossível, é o Deus do sobrenatural, é o Deus que opera maravilhas. E sabe qual é a diferença às vezes da pessoa que está do seu lado e de você, e da pessoa que está conquistando e de quem não está conquistando muitas vezes? É uma só: ele acredita. Você não entendeu o que eu falei. A gente acha que a diferença é capacidade. Não, eu tenho capacidade. Não é capacidade. A gente acha que a diferença é a oportunidade. Mas eu vou dizer para você: a fé abre oportunidade onde não existe. Você pode dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Você pode levantar a sua mão, dizer: Senhor, enche meu coração de fé. Quantas vezes na sua vida, preste atenção, na sua vida, você se deparou com uma grande muralha, um grande problema, uma grande dificuldade, um desejo de ir um pouco mais além? Eu não sei se era comprar a sua casa, eu não sei se era abrir o seu negócio, se era fazer a sua faculdade, mas você encheu seu coração de fé, você encheu seu coração porque acreditava que poderia, e foi para aquela direção. Passou, foi cerrado no meio, passou condenação, passou dificuldade, mas a tua fé dizia: eu vou sair formado desse lugar, eu vou sair desse lugar conquistando a minha promessa. E o que aconteceu com aquele grupo que entrou com você, por exemplo, na faculdade? Eram 160 alunos, acabaram 40, 30 formados. Foram perdendo a fé no meio do caminho. Não é, escute, que a dificuldade deles era maior que a sua, que se formou. Não é. Não é. A diferença é que a tua fé te manteve aguentando todas as dificuldades. E muitas vezes a gente perde a fé. Quantas vezes, meu irmão, já cheguei aqui para pregar na Quios. Você não vai entender esse mistério. E tem 5, 10 pessoas. E eu escuto o irmão falando assim: nossa, como é que vocês fazem tudo isso só com esse grupo de gente? Só tem isso na igreja? Eu falo: só tem isso. Mas no mundo espiritual
Ah, você não está entendendo o que eu estou pregando, meu irmão. No mundo espiritual, esse lugar está cercado de anjos e carruagens de fogo. Você está entendendo o que eu estou pregando, meu irmão? Isso é a fé. No mundo espiritual eu estou cercado de gente que adora e louva ao Senhor Jesus. Quantos podem dizer glória a Deus por isso? E esse é o princípio da fé. É quando a gente olha e diz assim: pela fé eles conquistaram reinos, tornaram-se poderosos na batalha. Quantos aqui querem ser poderosos numa batalha que estão enfrentando? Qual é o segredo de eu ser poderoso numa batalha? Encher o meu coração de fé. Quando meu coração está cheio de fé, eu parto para cima, eu quebro no meio. Vou para cima. Mas quando meu coração está duvidoso, não é? Aquele coração que você diz, sei lá, acho que não vai dar certo. Tua força vai indo embora. Tua força vai se perdendo. Atos poderosos são feitos com a fé. Agora, como eu disse, eu nunca vi ninguém dizer para mim assim, eu não tenho fé. Se eu perguntar aqui, quer ver? Vou provar para vocês. Quantos aqui tem muita fé? Levante sua mão. Vocês são malandros mesmo, viu? Vocês são malandros. A maioria a gente responde assim, eu tenho muita fé, mas eu tenho aprendido que o tamanho da nossa fé e a maneira como a gente acredita abre portas ou fecha portas. Se você acredita, vai abrir portas. Agora, a fé não é só mística. A fé não é pensamento mágico. Algumas pessoas têm de pensamento mágico. E algumas igrejas até trabalham com esse pensamento mágico. O que é um pensamento mágico? Eu vou ficar assim, parado, e vou materializar ali um doce. Vai chegar um doce ali? Vai? Não vai. Isso é pensamento mágico. Eu achar que eu só ficar parado assim, ó. No máximo que você vai ter uma boa dor de barriga. Você fica é o máximo. É isso aí. A fé não é um pensamento mágico. A fé é um caminho que você percorre. A fé é uma jornada. A fé é o que você faz você levantar todo dia de manhã e você fala, eu estou indo nessa direção. E na verdade a nossa vida está indo no caminho da nossa fé. Algumas pessoas, por exemplo, elas dizem assim, eu quero viver determinada promessa de Deus na minha vida. O que elas fazem? Elas vão na direção daquela promessa. Vou tentar dar um exemplo até pior do que esse aqui. Escute. Algumas pessoas dizem que querem morar no céu. Querem ir para o céu. Querem viver com Deus. Quantos querem viver com Deus? Deixa eu saber aqui. Isso é bom saber. Ninguém quer morrer hoje, né? Não, também não. Hoje não, né? Mas todo mundo quer morar para o céu. Amém? Bom, se eu creio realmente que existe céu, já entendeu? A minha vida tem que ir na direção do que eu acredito que existe céu. Ei, você não está me ouvindo. Você não está entendendo. Acho que eu estou pregando hoje aqui e você não está entendendo. Se eu creio que existe céu, eu vou com a minha vida na direção do céu. Mas algumas pessoas estão assim, eu creio que existe céu, eu creio, vida eterna. Não, anjo, eu creio em anjo. E a vida está indo para trás, está indo para longe. Se eu creio que eu posso ser feliz no meu casamento, as minhas atitudes condizem com aquilo que eu creio, porque a fé é o caminho que eu percorro. Então eu vou, abençoo, amo, cuido da minha família. Mas se eu não creio, eu digo que creio, não, meu casamento vai ser feliz, a minha família vai ser uma família bendita no nome do Senhor, viu? Meus filhos, vou postar no Face hoje, marido lindo que Deus me deu. E eu estou indo na direção contrária,
nas minhas atitudes. Dá para entender ou não? A fé é o caminho. É quando você levanta de manhã e fala assim: eu acredito que esse negócio que eu tenho vai arrebentar. E eu vou vender. Está todo mundo falando de crise, eu vou vender. E você vai para aquela direção. E você faz o quê? Fica em casa dormindo, é isso? Não, você vai arrebentar, vai vender. Você vai, eu creio. Pastor, essa semana vai ser maravilhoso. Eu vou ficar aqui em casa dormindo e deixar a loja fechada. Você crê? O que você faz? Você vai na direção. Você abre a loja, varre a loja, coloca luz na loja, põe cartaz na loja. Ontem eu fui comprar um sapatinho, desses que eu gosto de usar durante a semana, tênis assim, e eu não achava o que eu queria, e entrei numa loja. Mas a mulher desceu tanto sapato, que eu comecei a ficar com dó dela, porque eu falei, até ela voltar todos esses sapatos, deixa eu levar um pelo menos. E aí foi interessante, que eu fiquei pensando, ela acreditava que ia vender o sapato com um cara chato que nem eu, que não compra sapato uma vez por ano eu compro sapato. Olhe lá, acho que faz um tempo que eu não compro sapato, um ano. Eu não sou de comprar essas coisas, sabe? Mas eu olhava para a Luciana e falei, nossa, essa menina quer vender mesmo, está precisando. Sapatinho de R$100. Desceu 15 caixas, Ricardo. Não esqueci o nome da menina, Yolanda. Ó, não é? Sabe o que ela tinha? Fé. Se fosse um outro camarada, o que ele fazia? Esse cara. Isso aí não vai comprar nada. Outro dia nós fomos comprar um negócio aqui para a igreja. Fui eu, a Lupe. E a gente entrava na loja assim para ver. A pessoa estava lá embaixo, assim na loja, a loja grande. E ela fazia assim. Eu falei, que negócio esquisito é esse? Aí eu até perguntei para a Lupe, nossa, acho que nós estamos muito mal vestidos. Eles devem pensar que a gente veio pedir alguma coisa. Virava o rosto. Qual é a diferença dos dois? Fé. Ele acredita. Quem acredita vai para cima. Você lembra quando você conquistou sua esposa? Você era jovenzinho? Seus amigos falaram para você assim: essa aí não. Essa não é para você. Você falou, eu sou mais eu vou. Não é assim? Ela vai pedir a sua namorada em casamento assim: será que você daria uma oportunidade para um rapaz? Vocês estão rindo por quê? Eu sei que eu não estou no seu nível de beleza, mas eu tenho um coração, você tem que me ver por dentro. Ei? Você se apaixona? Vai fazer uma autópsia, ver por dentro, gostei. Vai falar, tá bom, né? Melhora. Não é assim? Quando você acredita, meu irmão, as portas se abrem. Por que você faz o que você faz? Porque você acredita. Vou explicar. Você faz o que faz porque acredita. Você faz o que faz porque acha que isso vai te dar conforto, segurança, estabilidade. Deu para entender? E no fundo a tua fé acredita nisso. Mas todas as manhãs o Senhor coloca na sua vida uma oportunidade, onde a sua fé vai ser desafiada. E você vai acabar fazendo o que acredita. Se você acredita que o conforto é mais importante que o desafio, você vai ficar com o conforto. Se você acredita que é melhor ficar como está do que perder, porque é muito risco, você não vai arriscar. Você não está entendendo, né? Você faz o que você acredita. Por a tua boca você diz, não, Deus é o dono do ouro e da prata, meu Deus nunca vai deixar o tudo posso naquele que me fortalece, vou ser suprido com suas riquezas de glória. E aí apresenta um desafio na tua vida. E aí você faz o que você acredita. Você acredita. E você diz, porque eu acredito. É claro que você não pensa nisso. Mas a sua atitude está baseada naquilo que você acredita. Pois bem,
Eu acredito que hoje Jesus ressuscita a fé, o teu escudo da fé, aquilo que está roubando a tua fé, vai ser arrancada da tua vida. Eu acredito que pessoas vão se encher de ousadia, vão orar com ousadia, vão pregar com ousadia, vão falar do poder. Por isso eu caminho esse caminho. Mas quando vem uma oportunidade para a nossa vida, uma dificuldade, e eu estou passando esse sermão aqui, é para mim. Não é para você não, é para mim. Vou explicar. Eu estou sendo, muitos irmãos aqui têm me desafiado aqui, eu falado comigo, para a gente alugar esse prédio do lado. Vários irmãos, toda semana. E eu fico pensando assim, eu não sei se vou ainda. Porque eu quero fazer o que Deus manda, não quero fazer o que o meu coração manda. Meu coração manda alugar. Mas às vezes eu fico pensando, de novo, arrumar tudo. Reformar tudo. Os irmãos já não aguentam mais vendo pedir oferta para reformar móvel. Mas e se Deus mandar? E se Deus mandar? A gente faz o que Deus manda? A nossa fé segue o nosso caminho. Deu para entender? E se fosse para a rádio, não ia ser a mesma coisa? A questão, querido, é que cada dia da sua vida, se você quiser andar para um passo maior, você quiser caminhar mais alto, o caminho que você está percorrendo, a tua fé vai ser desafiada. E algumas pessoas já enterraram a sua fé. Já está bom. Você já fez sua faculdade, alguns, não é? Já tem o seu trabalho, já está pagando suas contas. A Dilma quer colocar um CPMF em nós, mas nós vai dar um jeito nisso. Não é verdade? A gente está bem. E Deus está falando assim para você nessa manhã. Abre os seus ouvidos. Pela fé conquistaram reinos. Você não entendeu. Você está falando para mim assim, pastor, minha vidinha está boa. Agora que está tudo bem. Meu carro nem quebra mais quando eu vou para a igreja. E eu estou dizendo para você, pela fé conquistaram reinos. E aí você diz assim, Deus já cumpriu tantas promessas na minha vida. Glória a Deus, ano de bênção, foi muito bom. E eu venho dizer para você, ainda existem promessas que Deus quer cumprir na sua vida. Mas essas promessas vão acontecer, sabe? Que você ficar parado assim, elas vão cair na sua mão. Não vão. Porque a Bíblia diz aqui, pela fé, viveram o cumprimento de promessas. Quantos têm uma promessa, querido? Sabe quando essa promessa cumpre? Pela fé. Sabe como ela acontece? Pela fé. É quando você levanta de manhã e fala, Senhor, o Senhor tem uma promessa para cumprir na minha vida, e o Senhor falou que ia fazer, e o Senhor falou que ia me levar, o Senhor falou que ia me conduzir de um ponto ao outro, e a Bíblia está dizendo para você, Ele vai te conduzir de um ponto ao outro sim, mas a maneira disso é pelo princípio da fé. Você vai ter que se levantar, vai ter que aceitar o desafio. Eu não sei se você vai ter que voltar a estudar, eu não sei se você vai ter que voltar para ginásio, para a escola, eu não sei, mas Deus vai cumprir a promessa dEle, querido, quando você caminha pela fé que Ele coloca no seu coração. Ou senão você fica quietinho. Fica quietinho, esperando os cabelos brancos chegar. Dá para entender o que eu estou falando ou não? Fica quietinho. Mas não reclama que as promessas não cumpriram. Porque as promessas para cumprir, vem do desafio de você caminhar pela fé. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Você acha, eu também gostaria que fosse assim, mas quando foi assim? Pensa, eu gostaria que fosse assim, você está tudo bem, Deus falou que ia te dar uma casa nova, e sei lá, quando tiver a promessa de casa, um exemplo só, né, irmão, só para você entender, e a casa que você tem hoje, sei lá, vale 300 mil, 400 mil, sei lá, 1 milhão, não sei, cada um tem a casa que Deus deu, amém? E aí Deus falou para você que tem algo maior para você, Deus tocou o seu coração, você entende esse mistério? Bom, se você tem uma casa de 400 mil, aí você vai querer comprar uma casa de 600 mil, 800 mil, não sei, não é? Deus falou que ia te dar uma casa nova para trás, você não quer ir, quer? Não, então tá certo.
meu raciocínio está certo. O que a gente gostaria que Deus fizesse? Que Deus pegasse os outros 400 mil que está faltando, você já entendeu, né? Depositasse na sua conta, lá do banco do céu. Vocês estão rindo porque vocês já entenderam, né? Não é? Aí você tem os 800 mil já garantido. Porque dá de você perder emprego, dá de você acontecer alguma coisa. Não é assim que a gente gostaria que Deus fizesse? Vocês estão me entendendo, irmão? Liga comigo aqui agora. Eu gostaria que Deus fizesse isso. Por exemplo, que eu fosse alugar esse prédio aqui do lado, eu tivesse 220 mil para pagar um ano inteiro de aluguel, certo? Na conta, separado, guardadinho. Amém? Seria uma bênção? Mas é assim que Deus faz? Alguma vez Deus fez isso? Não, eu quero conhecer aqui, porque comigo nunca. Eu já falei para Deus, isso não é justo. Porque o povo lá da igreja fala que o senhor está fazendo assim. Que o senhor está depositando primeiro para depois eles fazerem. Mas a maioria das tuas grandes conquistas, você teve que andar e caminhar pela fé. Não tinha o recurso todo, não sabia de onde ia vir, Deus tinha dado uma promessa, Ele falou que ia fazer, e a fé é esse princípio espiritual que te leva a conquistar reinos. Isso é em todas as áreas da nossa vida, meu irmão. É em todas as áreas da nossa vida. Você acha que, por exemplo, o seu casamento, ele vai ser primeiro tudo bem, a tua esposa vai ser a esposa prendada, a mulher virtuosa do Provérbios 30, ela dá ordem aos empregados, ela limpa a casa, ela acorda 3 horas mais cedo que você para fazer o seu café da manhã. O texto que não devia estar na Bíblia, né, gente? Não é verdade? E daí você acha que ela vai fazer o seu cafezinho, pãozinho na chapa, você quer meio passadinho, é? Ela vai colocar só metadinha, assim, não muita manteiga, você acha, né? Aí você acorda de manhã, você olha para ela, não você, amor. Você olha para ela, ela olha para você, bom dia. Aí você fala, vamos tomar café, vai lá fazer. Mas onde que está a fé? A fé está que você olha todas as manhãs e diz assim, ó, vamos estar bem, vamos estar junto, vamos caminhar junto. E de repente ela entra no banheiro e arruma o rosto, penteia o cabelo, tira a pasta de abacate da cara. E aí você olha e fala, é você! Isso é fé. A fé é do dia a dia. A fé é do caminhar. E sabe o que a gente está fazendo com a nossa fé? A gente está acomodando. Tá jóia. Já conquistamos. Já tem o culto da manhã, já tem o culto da noite. Tá entendendo ou não? Já fiz TV, já fiz rádio. Já casei, já criei 2 filhas. Uma já está quase para a faculdade também. Ô, bênção, né? Eu estou até mandando uma para a Disney no ano que vem também. Verdade, estou orando por isso. Vai lá, vai trabalhar na Disney. Já criei mesmo, eduquei. Deus é bom. Hã? Não é assim? Só que Deus está falando para você essa manhã. Pela fé conquistaram reinos. Quantos querem conquistar reinos espirituais aqui em nome de Jesus? Esse é o princípio, meu irmão. Você se levanta agora e você diz, Senhor, está aqui, ó. Porque a tua fé pode funcionar para você. Estou terminando. Como leme ou como âncora. Que tipo de fé você tem? Alguns têm fé âncora. Como assim? Porque a gente acha que a fé é só para frente, mas não é não. Tem gente que tem fé âncora. Fica aqui que tá bom. Pastor, não se mexe, que vai arrumar para sua cabeça. Entendeu? Fé âncora. Já conquistou a casinha, tá jóia. De vez em quando inunda, mas dá para tirar água. Fique em paz. Fé âncora. Tá certo? Olha a crise. Olha o dólar. Não vai fazer aquela viagem lá, porque o dólar tá alto. Essa é a fé âncora. Você conhece gente com fé âncora? Eu conheço um monte. Acredita que a desgraça vai acontecer. É verdade. Tudo que você fala para ele, não,
Eu conheço. A minha mãe, ela é muito legal, assim, quando eu vou conversar com ela, eu me lembro uma vez que eu fui falar que a minha filha foi fazer um intercâmbio, e minha mãe olhou e falou assim, vai ficar quanto tempo fora? 5 meses. Eu falei, precisa orar muito por essa menina, precisa ver como é que ela vai voltar. Conhece isso ou não? E às vezes a pessoa não faz por mal, mas você recebe essa fé âncora na tua vida. Você recebe. Você não é neutro, você recebe. E aí você sai daquele papo, meu Deus, eu não tinha pensado nisso. E agora? Agora tem gente que tem fé que é como um leme. A vida dele vai sendo direcionada pela fé. Meu irmão, esses que têm fé como leme, eles se levantam de manhã e dizem, hoje é o dia que o Senhor fez, nele me alegrarei, nele me alegrarei. Esses que têm fé como leme, eles estão dizendo, o Senhor vai me levar em triunfo, Ele vai me levar em glória, eu creio que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Eu habito no esconderijo do Altíssimo, eu não dei uma passadinha lá, eu estou lá. E a vida dele é como um leme pela fé. Ele vai na direção daquilo que ele acredita. E as pessoas estão dizendo, não, mas não é o momento. Ele diz, mas no meu coração, eu já vejo realizado a conquista. E isso é interessante porque, lembra que eu falei que irrita ver pessoas que não são da nossa, às vezes, crença e fé, e como eles acreditam nisso? Eu estava lendo, não gostei muito do livro, não parei de ler, mas tem um livro agora secular aí, falando sobre sonhos, acho que é não sei o que dos sonhos, conquistando sonhos, que é desse brasileiro que é um dos mais ricos do mundo, né? O Lemen, né? E a história desse camarada é interessante. É uma história que você às vezes acha que a fé é só sua, a fé é só do crente. Mas eu vou dizer, tem muito crente que não tem fé nenhuma. Deu para entender? E esse camarada contou que ele comprou a Brahma, e que a Brahma foi um negócio até pequeno, mas um dia ele cismou que ele tinha que comprar a Budweiser, né? A primeira empresa de cerveja dos Estados Unidos. Um brasileiro, criado aqui no Rio, que pulava o muro para jogar tênis, porque não tinha dinheiro para pagar a quadra. Vai comprar lá. Eu não gostei muito do livro, então eu parei, mas se você quiser ler a história da vida deles. O que me chamou a atenção é que esses homens que são milionários, às vezes trilhardários aí, eles exercem o princípio da fé. Eles dizem, nós vamos conquistar isso. E eles trabalham 10 anos, 5 anos. Deu para entender? Eu não sei para que eles querem tanta coisa, porque dá para eles morrer e viver 3 vidas aí, no sentido, é claro que ninguém vive 3 vezes, não estou falando de reencarnação, não, estou falando de morte e ressurreição. Morrer, entenderam, né, gente? Acorda de novo, vive mais 100 anos e ainda não gasta todo o dinheiro, eu não sei. Mas os camaradas exercem um princípio, que é o princípio da fé. Eles falam assim, nós vamos pegar isso aqui, nós vamos conquistar isso aqui. E eles trabalham dia e noite por aquilo, e eles caminham por isso. E nós, por que eu dei esse exemplo? Agora você vai entender. E nós, que somos os filhos da fé, que temos um pai que é o pai Abraão. Deu para entender? Claro que nós temos Deus como pai, mas o pai da fé, o pai Abraão, que estamos criados dentro da igreja, dos redutos da igreja, ouvindo sobre fé todo dia. Você tem que ter fé. Nós não entendemos o princípio da fé. Nós dizemos, tá bom, já ganhei mamãe para Jesus, tá bom. E Jesus quer te dar o bairro inteiro, a rua inteira, a cidade inteira. Mas nós dizemos, tá bom. Eu fui criado, meu irmão, dentro da igreja, cantando com sininho na mão. Você sabe o que eu estou falando do sininho?
Agora você fica quietinho. Quando eu falar fé, você troca o sininho. Vocês não passaram por essa tortura. Você passou? Você punha as crianças enfileiradinhas, tudo bem vestidinho assim, de branquinho, e não podia falar nada. Se abrisse a boca, a mãe matava. E quando eu falava lá fé, você tinha que tocar o sininho. Fui criado. E se você tocasse depois da fé, já estava errado. Você tem que ficar fé. Até que eu me libertei do sininho e ganhei um prato. Aí eu era feliz. Porque na hora da fé eu... O que isso tem a ver com a pregação? Só uma coisa. Não foi aí que eu aprendi a exercer a minha fé. E tem muito cristão que está na igreja, mas a barreira, a força, o escudo da fé está derrubado, está no chão. E ímpio que entendeu esse princípio, assim como entenderam, muitos ímpios falam do princípio da semeadura. Não é verdade, estou dizendo? Muitos ímpios falam da obediência. Livros seculares falando sobre isso. Princípio que você e eu, quem nasceu no lar cristão entende o que eu estou dizendo, crescemos ouvindo, mas na prática a gente fica com medo, a gente diz não, quebrou mais um. Pela fé. Isso aí, quebrou as cadeias que prendiam a sua fé. Posso ouvir um glória a Deus? Porque eu cresci assim. Só que eu não acreditava que Deus podia multiplicar o dinheiro. Não acreditava. Na prática, estava ótimo. Você já estudou, fez sua faculdade? Você foi muito bom, está ótimo. Não estudou, fez faculdade, não tem problema não. Você tem o seu trabalho, você está sustentando, está cuidando da sua família, tua filha cresceu. Perfeito. A que mais? Na prática, entendeu? Na prática, a pessoa chega para você e fala assim: ei, tem um desafio, vou te colocar num cargo mais alto. O que eu aprendi? Sabe o quê? Fica onde você está, que eu fico onde você está seguro. Cuidado de você pegar esse cargo mais alto. Você entendeu? Melhor é 2 passarinhos na mão do que um voando. Não é isso não, né? Eu não sei esses ditados. Eu não gosto de ditado. Um na mão, eu não gosto desses ditados. Porque é tudo maldição esse negócio aí. É maldição. Que negócio de um na mão voando? Eu quero tudo na minha mão. Glória a Deus por isso. Está tudo certo. Mas na prática, vocês estão entendendo? O que você faz? Você fala, não... Deus cura se Ele quer, Ele não quer, você Ele não quer. E se Deus quer? E se nessa manhã Ele quer manifestar sinais e maravilhas nesse lugar? Eu não estou dizendo que Ele tem que fazer toda hora. Eu estou dizendo, mas se Ele quer essa manhã manifestar um sinal e maravilha na sua... Você entende o que estou dizendo? E se Ele quer suprir suas necessidades? Eu me lembro de uma conversa que eu tive com o pastor Anso na padaria, ali na Pieta, né, pastor Anso? Não sei se você vai lembrar. Eu cheguei para ele, sentei assim e falei, olha, Deus mandou te dar uma palavra. Você vai sair, tem que sair dessa empresa aí. Acaba com esse negócio aí, que essa empresa aí já era para você. Você está muito velho para essa empresa. Lembra disso? Aí o pastor Anso falou para mim, pior que eu estou vendo lá uns camaradas mais velhos. Mas era bom a empresa do pastor Anso, da Alemã. Tique restaurante, não é? Viagem para a Alemanha toda hora, não tem que preocupar com pagar funcionário, saláriozinho caía que nem o papazinho da mamãe na conta dele, trabalhando ou não trabalhando, o papazinho caía. Não sei se dá para entender essa expressão do papazinho. Dá? Fica lá o dinheirinho, você não tem que se preocupar, entendeu? Tá o papazinho. Você trabalhou muito esse mês ou não? Se foi atrás de cliente ou não, papazinho. Deus falou para ele assim, vou tirar você, você vai abrir uma empresa. Ele falou, mas eu não tenho dinheiro. Eu falei, eu não sei, mas Deus falou que você vai abrir uma empresa, lembra? Na mesma semana, no mesmo mês, lá, não sei a data exata. O chefe dele falou, vamos abrir uma empresa comigo? Agora é fé. Porque aí vem a crise, vem a Dilma, e o papazinho não cai sozinho lá. Mas ele tem que levantar de manhã
Deu para entender ou não? E tem que dizer, o Senhor vai suprir as nossas necessidades. E um mês retrasado, ele falou para mim assim, ora por mim que tivemos 250 mil de inadimplência. Não foi? Mas Deus é fiel. E se você quiser experimentar a fidelidade do Senhor na sua plenitude, você precisa entrar pelo caminho da fé. Isso não quer dizer que quem tem o seu trabalho fixo não precisa ter fé, não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que às vezes um desafio vai tirar você da zona de conforto e vai levar você a um desafio maior, e a única maneira de você aceitar é que você acredita que Deus vai suprir as suas necessidades. Deu para entender? E eu quero dizer para você, se você quer experimentar a fidelidade do Senhor todos os dias, a maneira de Deus derramar a fidelidade dele é quando você caminha pela fé. Não adianta você dizer, Senhor, me dá da tua fidelidade. E Deus diz para você, então me dá um passo de fé para eu poder derramar a fidelidade. E você diz, não, Senhor, está aqui, está bom. E Deus fala, então você não crê na minha fidelidade. Porque se você crê na minha fidelidade, diz o Senhor, você caminha na direção da fé. E eu vou suprindo as suas necessidades com a minha fidelidade. Eu vou dando água no deserto, eu vou derramando maná. A minha fidelidade está naqueles que caminham, porque o meu justo viverá pela fé. E você foi roubado. Arrancaram de você a fé. Disseram o tempo todo para você não acreditar. Você cresceu ouvindo, cuidado menino, você vai quebrar a cara. Você é louco. Para um pouco. Foi assim que você cresceu? Mas nessa manhã, eu quero terminar com essa frase, escute. Vim aqui quebrar as barreiras que impedem você de viver um princípio espiritual poderoso, o princípio da fé. Deus fala para você muitas vezes, que no seu coração, pelo menos comigo foi assim a vida inteira. Deus fala, vai fazer. E eu falo, Deus, só mandar o dinheiro eu vou. Ele fala, não, eu mando o dinheiro depois que você for. E eu falo, não, só manda primeiro eu vou. Aí eu falo, depois que o senhor for eu vou. Aí ele fala, não, você vai primeiro. Fica nessa luta, não é assim a cabeça da gente? Aí você vai casar com a Luciana. Deus, manda o dinheiro. Não, primeiro vai lá, vai casar. Mas eu não tenho dinheiro, primeiro vai casar. Mas manda o dinheiro, não vai casar. Falei, não, tá bom, então Deus vai me suprir a necessidade, eu vou ganhar presente de tanta gente que eu conheço. Ganhei 2 presentes, foi tremendo isso, uma bênção de Deus. Deus foi falar para mim, isso é para você aprender, que eu não preciso de ninguém, eu supro as suas necessidades. Não vem com suas estratégias, não vem com o seu plano, deixa eu te conduzir na minha fé. É isso, e a fé é o caminho. Então eu acredito que Cristo vai voltar. Prego todos os dias. Eu acredito que eu vou subir com Ele em glória. Por isso eu prego todos os dias. Eu acredito que Jesus é a única resposta que pode trocar o coração do homem, pode quebrar as barreiras, pode quebrar as cadeias. Prego todos os dias. Eu acredito que Ele é real, que Ele está nesse lugar. Então eu oro e falo com Ele porque Ele está nesse lugar. Eu acredito que Ele é Deus de amor e cuida de mim, e vai me amparar, e vai me socorrer. Então eu clamo, eu peço, porque eu sei quem Ele é. Eu peço porque eu acredito quem Ele é. Isso é a fé. Hoje eu desafio você a viver um princípio espiritual poderoso. Deus muitas vezes vai colocar você numa parede assim, vai dizer, você quer que ser livre? Você fala, quero. Então põe o pé na água. Então marcha. Senhor, você não está vendo aqui, ó? Estão vendo aqui? Tem um mar na minha frente. Marcha. Não é? Fácil para Moisés, fácil. 2 milhões de pessoas buzinando no ouvido dele. Põe o pé na água, vai lá, põe o seu pezinho lá. E Moisés, eu imagino que se fosse eu fosse eu. Não, sério, eu faria isso. E aí, Júnior, tudo bem? Como é que você vai? Oi, Júnior. Mas todos os dias eu acredito que isso é uma ilustração da nossa vida. Deus está dizendo para você, crê, põe o pé na água. Crê, põe o pé na água.
Crê, confie em mim, não confie em homens. Não olhe para quem está te perseguindo, não olhe para os desafios da frente, põe o pé na água e eu vou abrir o mar para você. Se eu fizesse uma pesquisa aqui, termine assim, ó. Muitos aqui arrumaram o seu emprego, entraram no seu trabalho, escolheram a vida que escolheram, pondo o pé na água. E muitas oportunidades eu já deixei passar. Eu, não estou falando de você, eu. Por mais que eu ache que eu sou um camarada cheio de fé, eu deixei passar, porque eu tive medo de pôr o pé na água. Muitas oportunidades, muitas. Coisas que podiam ter acontecido na minha vida 7, 10 anos atrás, foram acontecer quando eu entendi o princípio da fé. Eu não tinha. Já preguei isso várias vezes. Não acreditava que Deus multiplicava recursos financeiros. Não acreditava que Deus podia suprir necessidades. Tive que passar um aperto financeiro e ser suprido para entender que Deus supre. Porque eu aprendi, cresci na igreja ouvindo sobre fé, mas jamais exerci o princípio da fé. Por isso eu quero desafiar você nessa manhã a quebrar barreiras, querido. Se você aceita esse desafio, fica de pé no teu lugar aí, começa a quebrar barreiras.